Isaías capítulo 52 e o versículo 2 diz assim a palavra de Deus: sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo tudo o que eu preciso, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento adorando e glorificando a Deus, porque Ele é bom e fiel. Meus irmãos, nós sabemos que o livro do profeta Isaías, e já tivemos aqui alguns irmãos ministrando sobre este livro e dando uma perspectiva muito profunda a respeito de datas, contexto espiritual de Israel e tantas coisas boas a respeito do livro do profeta Isaías. Este livro ele é considerado uma mini Bíblia. Por quê? Porque possui 66 capítulos e a sua divisão, os 37 primeiros capítulos falando sobre o contexto de Israel, sua situação espiritual, e depois os outros demais capítulos, ele começa a falar sobre as promessas, a restauração, a mesma divisão do Antigo e do Novo Testamento. Deus levanta o profeta Isaías para profetizar a mensagem, não que o povo gostaria de ouvir, mas a mensagem que o povo de Israel verdadeiramente necessitava ouvir. E por causa disso, muitas incompreensões, perseguições e injustiças aconteceram com o profeta Isaías, ao ponto de que o final do profeta Isaías, que é muito pouco falado, foi um final dentro de uma perspectiva humana de insucesso, um final desastroso, porque o profeta Isaías acaba sendo morto, cerrado ao meio, por ordem do rei Manassés. Deus, mesmo profeta Isaías vivendo dentro deste contexto e terminando dessa maneira, Deus não deixa a sua palavra cair por terra. E tudo que Deus fala através do profeta Isaías se cumpriu e continua se cumprindo até os dias de hoje. A nossa vida, ela não está condicionada a fazer Deus de refém dos meus gostos, das minhas ações, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que deve ser. Não, Ele é o oleiro, disse o profeta Jeremias, e Paulo aos Romanos também faz essa citação. E nós somos o vaso de barro. Então, como pode nós, como vasos de barro, ou como cacos de barro, dizermos a Deus o porquê o Senhor faz, ou o que o Senhor tem feito? Não, Ele faz o que Ele quer. E mesmo que dentro de uma perspectiva humana pareça o fim, Deus tem poder de trazer novos começos e recomeços. Então o profeta Isaías, ele vai denunciar os pecados de Israel. E o versículo 2 do capítulo 52 que nós lemos, literalmente o profeta Isaías está retratando, revelando, manifestando a situação espiritual deste povo. Um povo que foi chamado de príncipe, ou menina dos olhos de Deus, realeza, um povo escolhido por Deus, dentro das demais nações, para revelar a glória de Deus às nações. Mas agora, a princesa de Deus, Israel, se tornou cativa. Olha o que diz o versículo aqui que nós lemos: solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. O povo de Israel, chamado para governar, agora estava preso. Preso por quê? Por causa dos seus pecados, por causa da sua obstinação, das suas rebeliões, das suas indiferenças a tudo aquilo que Deus estava falando e já havia falado com este povo. Há um texto bíblico que retrata muito bem aquilo que nós estamos falando. Segundo o livro das Crônicas, o capítulo 36, se não me falha a memória,
16 a seguir, a Bíblia diz que Deus enviou os seus profetas para falar com este povo, mas o povo riu, o povo zombou, e há uma tradução que diz que eles mofaram dos profetas de Deus, até que não houve mais remédio para este povo. Não houve remédio, porque Deus não tinha poder de curá-los, ou porque eles não quiseram receber a palavra de Deus, porque não quiseram recebê-la. É como este culto aqui nesta noite, meus irmãos. Nós estamos tendo a oportunidade de tomarmos um remédio que o céu tem nos dado, mas alguns de nós estão cativos e presos, e ainda não entenderam que Deus já está aqui, que o céu está aberto, e que a oportunidade é hoje e não depois. O povo de Israel então não recebe a palavra de Deus. Eles disseram que eram coisas de homem. Eles zombaram daquilo que Deus estava falando. Era Deus falando com o povo. O Salmo 81 chega a retratar a lamentação de Deus com este povo, quando Deus estava dizendo ao povo de Israel: ah, se Israel tivesse me ouvido, eu prontamente abateria os seus inimigos e sustentaria eles com mel silvestre. Deus estava dizendo: o povo está sujeito aos inimigos, cativo pela mão dos caldeus, dos babilônios, porque não ouviu a minha voz. Eles precisam de alimento e não têm, porque não ouviram a minha voz. E olha o que diz o verso 11 do Salmo 81: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Então o profeta Isaías agora está sendo um instrumento de Deus para revelar a condição espiritual deste povo. Mas este versículo também é uma promessa de libertação a este povo. A promessa de Deus de salvação gratuita. A promessa de Deus de libertação completa de todo e qualquer jugo, toda e qualquer prisão, de toda e qualquer barreira, bloqueio que estava sobre este povo. Deus estava falando, coloque aí por favor, Isaías 52:2. Olha o que Deus está falando: sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Irmãos, Deus estava dando uma ordem a este povo: sacudam o pó. Tiram o pó que está na roupa de vocês pelo tempo de miséria que vocês têm vivido. Não aceitem o lugar onde vocês estão. Se levantem e se assentem, ó Jerusalém. E olha o que ele continua dizendo: solta-te das cadeias do teu pescoço. Quando é que Israel seria solto? Obedecendo a voz de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, obedecendo a palavra de Deus, deixariam de ser cativos. Irmãos, Deus levantou este povo, chamou este povo, tinha um propósito para este povo, e já havia libertado este povo das mãos e da escravidão dos egípcios, mas esse povo agora volta para uma escravidão moral e espiritual. E Deus queria verdadeiramente e quer libertar o seu povo. Nos dias de hoje, nós olhamos para pessoas que têm promessas de Deus, pessoas que têm chamada de Deus, pessoas que têm toda e qualquer condição de servir a Deus com excelência, mas não podem, porque estão cativas, presas. Todo o trabalho do inimigo para com o povo de Deus é prender o povo de Deus, é cativar o povo de Deus, é aprisionar as nossas mãos para que nós não possamos ir, é prender os nossos pés para que não possamos anunciar o Evangelho, é tapar a nossa voz para que a palavra de Deus não seja liberada pela nossa boca, é tapar os nossos ouvidos, nos fazendo presos espirituais para que nós não possamos ouvir a voz de Deus. O inimigo luta de todas as maneiras para nos amarrar, para que nós não avancemos em direção ao propósito de Deus. Só que o desejo de Deus é fazer o seu povo ser livre.
Não, eu vou repetir para ver se você dá uma acordada aqui nessa noite. O desejo de Deus é fazer-nos livres. Aleluia. Libertos completamente. Se o trabalho do inimigo é nos aprisionar, nós cremos Jesus veio para nos fazer livres. Olha o que a Bíblia diz, alguns exemplos disso. Lembra-se de Daniel capítulo 3, o verso 21, eles foram lançar Ananias, Misael e Azarias dentro de uma fornalha, mas o que fizeram antes com eles? Amarraram eles. Juízes capítulo 15, o versículo 12, eles amarraram Sansão, em vez de matá-lo, porque eles queriam zombar de Sansão. Furaram os olhos, colocaram ele no moinho, agora preso. Marcos 11:2, havia um jumentinho que ninguém havia montado, e que Deus tinha um propósito para aquele jumentinho, mas qual foi a ordem de Jesus? Solte o jumentinho. Olhe para cá, Atos 16:24, Paulo e Silas estão presos com os pés e as mãos amarrados, dentro da cadeia, mas amarrados. João capítulo 11, o versículo 39 a seguir, Lázaro está dentro da tumba, Jesus chega depois de 4 dias e diz, Lázaro sai para fora. E a Bíblia diz que ele saiu, Jesus ordena que tirem a pedra, ele sai para fora, mas sai amarrado, cheio de ataduras. O propósito do inimigo é nos parar, nos amarrar, nos fazer ensimesmar-nos, ou seja, nos voltarmos para nós mesmos e para as nossas necessidades. Não é mais o que Deus quer, é o que eu quero. Não é mais o que Deus fala, é o que eu falo. Não é mais o que Deus tem de propósito, é o propósito que eu tenho para mim mesmo. E nos faz viver para nós mesmos, achando que nós estamos bem, e não estamos, porque estamos sendo cada dia mais amarrados, envolvidos por uma prisão espiritual, que nos impede de viver o propósito de Deus. Só que tem uma boa notícia para nós. O inimigo quer nos prender, mas Deus quer nos ver livres. Quem quer ser livre nessa noite? A pergunta que eu faço para nós aqui de maneira didática é: que ataduras, que cadeias têm nos prendidos nos dias em que nós estamos vivendo? Se o inimigo quer nos prender, que ferramentas ele tem utilizado para nos fazer cativos e não nos permitir viver o propósito de Deus? Tem gente que parece que vive a vida cristã amarrado, irmão. Tenta avançar e não consegue. Uma semana orando e fica no mesmo lugar e não avança. Uma semana buscando a Deus e não consegue sair do mesmo lugar, não consegue avançar. O inimigo quer nos prender, e o que ele utiliza em primeiro lugar? Diga comigo, o nosso passado. Um dos grandes problemas dos dias de hoje, os dias que já foram, o passado que não volta mais, as lembranças que nós temos de algo ou de alguém que nos marcou e nos prejudicou. Um passado que, quando não é compreendido, nos amarra e nos prende. Irmãos, olhe para cá. As maiores, ou uma das maiores limitações de muitos crentes não é nem o inimigo, mas é esta amarra aqui, o passado. Porque vive o hoje, mas lembrando do ontem. Vive o hoje, mas lembrando das palavras da infância que foram ditas, que não valia nada, que não seria ninguém. Vive o hoje, mas vive preso em lembranças de rejeições, de necessidades que passou, e não consegue viver o amanhã, porque está limitado e amarrado pelo passado. O problema de nós não sabermos lidar com os passados, ou o nosso passado, é porque ele traz pelo menos duas coisas: frustração
tristeza por não ter conseguido as realizações desejadas, remorso pelo que deixou de fazer ou dizer, a frustração de não ter vivido o que gostaria de ter vivido, ou até mesmo aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida e para a sua história. E a segunda coisa que o passado traz, a frustração e as amarguras ou ressentimentos, feridas que não se apagaram, desejos de vingança que parecem que nunca serão curados ou amenizados. Muitos estão sendo presos pelo passado. As maiores limitações que nós temos na nossa vida cristã estão aqui, pelo que nos disseram, pelo que nos falaram ou pelo que falaram de nós, e não lembramos daquilo que Deus disse. E parece que a verdade de Deus, que traz vida e liberdade em Cristo para nós, está tão distante, porque nós estamos sendo puxados para um passado que não nos deixa avançar. Só que Deus quer quebrar estas amarras e nos fazer viver com perspectiva de futuro. A segunda amarra que tem nos prendido, ou que o inimigo tem tentado usar contra o seu povo de Deus, é o materialismo. Ou seja, a busca desenfreada ou a busca exacerbada das coisas materiais. Irmão, é pecado você trabalhar? Tem gente que quase que diz que é misericórdia. Tem gente que corre do trabalho, né? Pega uma carteira de trabalho, mostra para ele, barriga cheia, pé na areia, diz. Corre, meu irmão. É pecado trabalhar? Não. É pecado você lutar pelas coisas que você deseja? Não. O problema qual é? Quando isso ocupa um lugar errado no seu coração e no meu. É o que Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, se não me falha a memória, ele trata sobre o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. O materialismo tem aprisionado muitas pessoas. Pessoas que se esqueceram de Deus, se esqueceram da sua vida espiritual, abandonaram suas famílias e não tem mais laços de comunhão familiar. Por quê? Porque estão aprisionadas pelo desejo do material. Irmãos, quem aqui é crente? Quem aqui trabalha? Oh, glória a Deus, aleluia! E não é nada, não tem nada de errado. Qual é o problema? Quando o material começa a ocupar a prioridade do nosso coração e nos tira o foco e começa a nos aprisionar sem nós percebermos. Que Deus abra as portas para você, que Deus te prospere financeiramente, que você possa ser um instrumento de Deus, de bênçãos para a vida daqueles que precisam, mas que isso nunca domine o seu coração, que isso nunca governe as suas decisões. Irmãos, eu creio que Deus vai nos abençoar, que ao ponto de que pessoas vão ter necessidades, e nós não vamos ter que pedir, irmão, pelo amor de Deus, traz 1 quilo de alimento para nós socorrer um irmão. Não vamos precisar, vamos dizer, onde é a casa, vamos passar lá no Pingo Doce e vamos fazer as contas. Só que isso não pode governar o nosso coração. Isso não pode estar acima do Senhor e nem da nossa família. O materialismo, que é o desejo compulsivo por ter coisas, e acaba levando a esquecer do que é sagrado. Você sabia que dinheiro também é espiritual? Meu Deus, pastor do céu, misericórdia. E que se nós não sabemos usar aquilo que Deus nos deu, nós pecamos. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só uma observação: a justiça é a nossa ou é a justiça do reino? É do reino, não é a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino, e todas estas coisas. Que coisas são essas? Comida, bebida e vestuário. Jesus estava dizendo: olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.
Jesus estava ensinando: vocês não podem acrescentar um côvado, centímetros à estatura de vocês. Vocês não podem cuidar de vocês. Olha para os pássaros, aonde comem, quem dá de comer a eles? Nunca falta o alimento para eles. Olha para a natureza, eles nunca padecem necessidade. Jesus estava dizendo: agora vocês não têm mais valor do que eles, do que os pássaros e os lírios. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos entender que o materialismo, ele não pode dominar o nosso coração e nos aprisionar. Outra coisa que acontece no materialismo é um espírito de miséria. Você já viu, a nossa irmã Débora conhece, sabe disso muito melhor do que nós, trabalha com a área da psicologia. Mas pessoas que geralmente passaram por dificuldades na vida financeira, geralmente elas desenvolvem duas coisas: ou elas são pessoas que gastam compulsivamente, ou são pessoas que não gastam nada e passam necessidade. Presas pelo materialismo, presas por uma falta de domínio que trouxe essas amarras para o seu coração, presas pela miséria ou presas pelo consumismo, que se perdem das coisas espirituais. Por quê? Porque estão aprisionados pelo passado e pelo materialismo. Terceira coisa que o inimigo tem usado para aprisionar o povo de Deus: carnalidades. Que coisas relacionadas à nossa carne. Irmão, tem gente que diz assim: eu não sei por que aconteceu aquilo com tal pessoa, porque caiu, porque foi, por causa da carne. Tem coisa, e olhe para cá, que não é o diabo, é a carne. Tiago capítulo 4, a Bíblia é muito clara quando diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Então, se eu me sujeito a Deus e eu resisto o diabo, ele foge. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim: Timóteo, fuja dos desejos do teu coração, ou das paixões da tua mocidade. Paulo estava dizendo: Timóteo, do diabo você vai se sujeitar a Deus, resistir e ele foge. Mas a sua carne, Timóteo, não brinca não. Brinca não, porque ela vai te fazer cair. As carnalidades têm pelo menos duas áreas específicas que trataremos hoje, por meio de impulsos sexuais, coisas relacionadas a esta área: pornografia, desejos exacerbados, olhar para a mulher do próximo ou para o homem do próximo e desejá-lo. E outra coisa, as carnalidades também estão relacionadas a ataques de ira. Pessoas que não se dominam, não têm autocontrole, perdem a noção de lugar, tempo e hora, e não sabem mais onde estão ou não se importam mais. Pessoas que estão amarradas, e Deus quer libertar. Aprisionadas pelo passado, aprisionadas pelo materialismo e aprisionados pelas carnalidades que estão tomando conta do coração de pessoas, pouco a pouco, e quando vê, já prendeu completamente. Quantas famílias foram destruídas por causa dessas três coisas? Quantos lares foram destruídos? Quantos ministérios nunca mais se levantaram por causa destas coisas? Agora você e eu precisamos entender algo: o desejo de Deus é nos ver livres disso. O desejo de Deus é nos fazer livre destas amarras. A vontade de Deus é que nós sejamos libertos, meus irmãos, de todo e qualquer jugo, de todo e qualquer cativeiro, de toda e qualquer prisão. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 8, 32, tão conhecido: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Romanos 8,15, olha o que a Bíblia diz: não recebemos espírito de escravidão, mas de adoção. Gálatas 5,1, a Bíblia diz: para a liberdade que Cristo nos chamou, não volte ao jugo da escravidão. Atos 10,38, pelo que Deus ungiu a Jesus, que andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. 1 João 3,9 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Do diabo. Ele se manifestou para desfazer estas obras. E nós devemos entender por que estamos cativos se Deus quer nos libertar. É difícil dar glória, porque Deus vai tratando as nossas questões. E nós estamos aprisionados. Irmãos, não se assuste, mas muitos de nós vão preferir continuar aprisionados. Continuar. Porque não deixa o Espírito Santo mais falar. Fica pensando em tantas coisas e olha para lá, olha para cá, e não deixa o Senhor trabalhar no coração. Se o Evangelho não nos libertar, não existe método humano que possa nos libertar. Pode botar a mão na sua cabeça, orar por você. O homem mais usado por Deus, ou a mulher mais usada por Deus, botar a mão em você, fazer campanha de oração. Se você não decidir ser livre, não acontecerá a libertação. O que devemos fazer então? Que atitudes devemos ter para que nós possamos ser livres? A primeira coisa, diga comigo, decisão. É importante nós entendermos isso, porque muitos milagres que Jesus realizou, ele chegava para as pessoas, sabendo das suas necessidades, e perguntava a elas o quê? O que queres que eu faça? Peraí, mas Jesus não sabia? Ele sabe, só que ele queria saber qual era a decisão que a pessoa tinha, de continuar naquele estado ou não. Irmãos, o Espírito Santo, ele não briga com você, ele te convence. Mas se você abrir o seu coração e estiver disponível para ele, se você decidir, ele te ajuda, trabalha, te consola, te exorta e te edifica. Agora, se você fechar o seu coração, o Espírito Santo não trabalha. A sua carne começa a te dominar. E agora o inimigo também encontra lugar, porque a carne está inflamada e o Espírito está distante. Olhe para cá. Eu volto a dizer, você pode ter pessoas de Deus dentro da sua casa, do seu lar, rodeando você, congregando com você, mas se você não tomar uma decisão, você continuará preso. Precisamos tomar decisões. Deus pergunta para nós aqui nesta noite: o que queres que eu te faça? Quer ser livre? Então seja livre em nome de Jesus. Agora quer continuar preso, quer continuar na prática das carnalidades, do materialismo, escravizado pelo passado? Que decisão iremos tomar? 1 Coríntios 7,21, a Bíblia diz que foi chamado sendo escravo, não se preocupe, mas pode ser livre aproveitando a oportunidade. Lucas 15,18, o filho pródigo distante do pai, ele cai em si, ele se lembra da casa do pai, e ele entra em razão, e volta para a casa do pai. Ele tem uma decisão tomada, voltar para o lugar da restauração. A vida cristã é feita de decisões, e hoje eu e você temos que tomar uma decisão: tirarmos o jugo que está sobre nós, tirarmos as amarras que nos estão aprisionando, porque Deus quer romper as ataduras. A segunda coisa que devemos fazer, a primeira qual é? Diga comigo, decisão. A segunda coisa que devemos fazer para sermos livres destas amarras é oposição. Devemos nos opor a toda e qualquer amarra. Nós devemos lembrar que nós estamos em uma batalha. E quem está no meio de uma batalha tem que guerrear.
Devemos nos opor ao inimigo e às ferramentas que o inimigo tem utilizado. O problema é que muitos de nós consentimos com as amarras, namoramos as amarras, trazemos estas amarras para nós e perguntamos: Jesus, por que eu estou preso? Porque não se opõe, não decide, não se levanta e diz: aqui na minha casa não. Dentro deste lar que Deus me deu, não, minha casa será um lugar de avivamento. Mas nós vamos sendo convenientes com os pecados carnais, com as questões que estão dentro de nós, e o inimigo vai tomando lugar e nós estamos apáticos, parados, estáveis, acomodados, paralisados, vendo ele fazer o que ele quer e não nos levantamos. Deus quer te despertar hoje, para você lutar, meu irmão, para você levantar essa vida espiritual e dizer: não, 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 meus filhos são do Senhor, a minha família é do Senhor. Gálatas 5,17, a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito. Segundo Timóteo 2,22, Paulo diz a Timóteo: foge dos desejos da tua mocidade. 1 Timóteo 6,12, combati o bom combate. Irmãos, Paulo está ensinando a nós que a vida cristã é uma batalha, e que se nós estamos nela, nós devemos lutar. Por que cruzar os braços então? Talvez ninguém te falou, vou te dizer hoje uma coisa: essa casa é de quem que você mora? É sua ou do seu irmão? Você tem dúvida, irmão? Quem que mora naquela casa que você mora? Você, meu irmão. Lá naquele endereço, qual que é o número lá, Antônio? Travessa Oliveira Martins 32D. Quem mora lá é o Antônio. Eu moro no 32Z. Eu moro no outro lado. Cada um é responsável pela sua casa. Ninguém vai tomar o nosso lugar. Aqui é o lugar onde Deus governa. Qual é o problema? Estamos deixando o inimigo entrar pelo celular, dentro dos nossos quartos, nos nossos filhos. E está tudo bem, desde que não me incomode. E está tudo bem, mas Deus está querendo te despertar para você se opor a estas coisas. Hebreus 12,4, a Bíblia diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Eu ouvi uma frase uma vez, que ela entra muito aqui nesse contexto que nós estamos falando: você não tem o direito de reclamar daquilo que você tolera. Se você deixa tudo acontecer, como é que você vai reclamar? Se a culpa é sua, não tem como culpar ninguém. Se nós não nos levantarmos pela nossa casa, quem se levantará? Se você não se levantar pela sua família, não espere do outro que faça isso. Se você não se opor contra estas prisões espirituais, você vai continuar preso a elas. Ninguém pode jogar fora da sua vida o que decidiu que deve permanecer nela. Você e eu, enquanto não nos decidirmos e não nos opormos a estas coisas, não venceremos, seremos aprisionados. Quem quer viver a vida inteira aprisionado aqui? Ninguém. Então por que não se levantar? Mas há um terceiro segredo, para nós sairmos destes jugos espirituais e sermos livres. O primeiro segredo para nós vencermos é decisão. O segundo é oposição. E o terceiro segredo é comunhão. Nós devemos reconhecer que somente com a ajuda divina teremos vitória completa sobre estas ataduras. Olha o que diz o texto bíblico de Isaías 10:27. E o jugo será despedaçado pelo poder da unção. A unção vem de onde? Da terra ou do céu? Do céu. Então é do céu que vem a unção que rompe o jugo. Meu irmão, nós devemos nutrir uma vida espiritual.
Minha irmã, nós devemos conservar ou buscar a Deus até que do alto venha esta graça sobre nós. Precisamos, meus irmãos, buscarmos a Deus para que possamos estar de pé e para que possamos resistir a estes julgos, a estas prisões, para que possamos ser livres. Se tudo o que nós fizemos e somos quando estamos em Cristo é espiritual, então a premissa é que se eu não cultivo a minha vida espiritual, então eu não tenho o direito de reclamar da condição que eu vivo. Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não busco a Deus, então eu não tenho o direito de reclamar daquilo que eu mesmo aceitei viver. Porque você e eu sabemos que quando nós nos colocamos em comunhão com Deus, não tem inimigo que permaneça dentro das nossas casas. Porque você e eu sabemos que quando a nossa vida espiritual está de pé, o culto é mais abençoado, a glória de Deus vem sobre nós. Nós não podemos viver a vida empurrando ela com a barriga, dizendo amanhã eu vou buscar Deus. Não, hoje Deus está nos chamando a atenção para nós voltarmos a olhar para Ele e dizer: Senhor, eu vou à guerra, mas eu dependo de Ti. Senhor, eu vou para a batalha, mas a vitória é o Senhor que vai me dar. Oh, glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios 12:7: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Precisamos desta comunhão. É na comunhão que a fraqueza que há em nós é revestida de força por aquilo que vem do alto. É na comunhão com Deus que a tristeza sai e a alegria e o ânimo do Espírito entra. É na comunhão que você dobra os joelhos capengando, se arrastando, e sai de lá levantado e decidido: eu viverei o que Deus tem para minha vida. É comunhão com Deus. Só que eu termino aqui para nós orarmos. Não há como ter comunhão com Deus se não estarmos bem com o próximo. Não há como ter comunhão plena com Deus se não estivermos bem com o irmão e a irmã. Nossa vida cristã, ela é vivida em comunidade. Se nós não estivermos bem uns com os outros, meu irmão, nossa comunhão com Deus está em falta. Busquemos a Deus com todo o nosso coração, mas também saibamos que devemos amar uns aos outros. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de o jugo ser tirado, das amarras serem desfeitas, das portas das prisões serem abertas, e você sair daqui livre em nome de Jesus. A unção que rompe o jugo já está neste lugar, meu irmão. Eu quero convidar você, sem muita insistência, você que quer dizer ou dar uma resposta a esta palavra, dizendo: Deus, eu quero ser livre de tudo que tem me impedido de avançar, de tudo que me impede de prosseguir, de tudo que me impede, seja físico ou seja espiritual. Eu quero ser livre de qualquer coisa que tem me roubado do Senhor. A oportunidade está dada. Ninguém pode dizer para Deus: o Senhor não me deu oportunidade. Ninguém pode dizer para Deus: o Senhor não me deu oportunidade. Deus está dando oportunidades para nós de sairmos daqui livres de todo e qualquer jugo.